Vamos fechar com a política ainda, Tonholi. O Lula vai fazer um pronunciamento contra a Lava Jato, já disse isso, vai se manifestar aí sobre essa denúncia apresentada no dia de ontem. Bom, o que você imagina que vem aí no discurso? Olha, além desse caminho mostrado pelos que fazem a defesa dele, do ilusionismo e tal, da tentativa de burlar as coisas para chegar a ser, mesmo sem a confirmação, com base numa convicção flutuante, né, na Aliás, penalização deixa eu só fazer dele. um parênteses aqui. Um dos nossos ouvintes estava nos acompanhando, não vou dar crédito, que eu não sei se posso dar, dizendo que o Ministério Público não é um órgão estritamente do Judiciário, então não precisa apresentar provas, ele pode só fazer isso e isso vira ao longo do processo. Acontece que quando você dá uma dimensão de midiática à coisa, é importante que você traga não só sua convicção, mas as provas, porque você está trazendo isso, deixando público, transparente. Senão você dá argumento para o outro lado que diz, não, isso é só um circo, isso é só uma perseguição. E aí é complicado. Ô, Tora, você que acabou eu acabei de imitar ouvir que Ellen Brown e Edgar Piccoli estão falando que o Ministério Público fez um ato ilusionista, a exemplo do que diz o Lula. Vocês estão brincando comigo? Não, a afirmação é da defesa dele. Não, mas vocês reverberaram na voz de vocês, então... Deixa, ele tá acostumado a ser palavras, mas que ele não tem argumento. É o que nós falamos no programa hoje já, inclusive, eu não com relação a senilidade ajuda a distorcer ao a palavra. argumento Olha aí, a feminazi que ataca pessoas de meia idade. Não vamos desviar. Nossa, Ellen, como você é tolerante, hein, meu? Não vamos desviar os Eu sou assuntos. tolerante porque tem QI, né? Não estavam indo bem. Eu só discuto porque é do meu tamanho. Ai, meu Deus do céu. Quantos livros você publicou, Ellen? Nenhum. Não, olha, fiz 18. Você quer falar de livro sério e bem escrito? Não, o primeiro já ganhou um jabuti. Você quer falar de bobagem? O primeiro já ganhou um jabuti, minha querida. Século do Crime. Meus tá? amigos. Filmado pelo Mauro Lima, que fez o nome na Johnny. Peraí, meus amigos. Então não vem pra cima de mim com esse argumento. A questão é a seguinte, vamos voltar ao ponto aqui. Sejamos razoáveis, vamos lá. Pra você atacar, você tem que ter argumento. Isso a gente já falou no começo do programa, que é uma alegação da defesa do Lula. Desse termo ilusionismo. Desconstruir vocês estão defendendo, vocês estão atacando. Você acha que o Deltan Delagnol vai chamar um ato, uma frase da defesa do Lula? Um ato desse tamanho, como a professora Ellen Brown disse, usando o Guy Debord, um livro dos anos 80, completamente demodé. Nada demodé. Já citado nos anos 80 pelo José Arbex no livro Jornalismo, que é feito, uma coisa muito velha, o Guy Debord, viu, Ellen? Nossa, então, você fala em escola de Frankfurt como se fosse novidade. Não, eu desconstruo a escola, eu desconstruo. Então vamos chegar no ponto aqui, ó. Vamos chegar no ponto. O Lula vai dar uma coletiva no novo Hotel Jaraguá, trazendo os argumentos já defendidos por Ellen Brown e Edgar Piccoli. E assim, ele vai atacar o Ministério Público e o ilusionismo feito pelo Deltan Delagnol da seguinte forma: eu sequer dormi no apartamento. Eis porque eu achei de bom alvitre trazer o zelador falando que viu ele lá várias vezes para desconstruir o nexo causal, como dizem os advogados, né? E como diz a Ellen Brown, que chama o Ministério Público de Judiciário, minha querida, foi corrigida prontamente por um leitor que entende o mínimo de direito. Então, eu quero dizer o seguinte, o Lula vai dizer, e ele vai dizer o seguinte: aconteceu com o Juscelino Kubitschek, que foi acusado de ter com a dona Sara um apartamento de 1.400 metros quadrados na Vieira Solto e que era de um amigo. Ele disse que não dormiu lá, mas por isso que o Morning Show e o Jornal da Manhã trouxeram o zelador falando que ele foi lá sim e teve que colocar rosas pro Lula entrar lá. Então é o seguinte, pergunta que eu deixo no ar para Ellen Brown e Edgar Piccoli. Vocês acham que um cara da estatura do Deltan Delagnol colocaria sua cabeça a prêmio, dando para a defesa do Lula uma acusação vazia, como defenderam vocês agora? Nem a pau. Eu não defendi nada, eu só reproduzi a frase da defesa, Tonholi. Eu não sei que relação você buscou. Eu vivo de distorcer as isso a gente sabe, eu não sei que relação você colocou. Eu não sou comentarista de rádio, eu sou autor de livros que acusam o Lula, apesar de eu defender o Haddad, viu, Ellen Brown? Primeiro, não precisa ficar me cutucando, porque, né? Não pode ter toque, né? Não pode ter toque. Deixa eu só
esclarecer uma coisa Eu vou aqui. deixar Primeiro, você. Eu só quero dizer uma coisa. Eu não sei onde você achou a relação de que nós dissemos isso. Vocês desconstruíram o Deltan Nós Dallagnol nas falamos que palavras a de defesa do presidente Lula está chamando de um ilusionismo, isso na tentativa de levar o presidente a uma situação em que não se há provas concretas. É isso que a Ellen se refere, é isso que a defesa faz. Não há provas concretas? Não sou eu que disse isso, nem a Ellen. Então É a defesa dele que disse isso. Bom, vamos lá. Só para esclarecer uma coisa, é que o Tonholi, né, rádio não é muito Minha com filha, ele. Ministério Público não, não só vamos de lá. rádio, Você vai mas minha deixar voz falar? é fina. Peraí. Sim, todo mundo sabe que não, dá pra questão, perceber. Aqui é um espaço democrático, como diz o Gil. Vamos ouvir. A Ellen, gente vamos tem ouvir ouvintes Tonholi. e não leitores, tá, Vamos ouvir. Tonholi, pra explicar. Eu não pedi pra vir pra Jovem Pan, viu, minha querida? Eu fui convidado. Eu não falei que o Ministério Público era judiciário, eu não afirmei isso. Claro que falou. Não falei. Eu disse que não pode um órgão Você virar não sabe o que público fazendo um espetáculo e não apresentar essas provas quando toma a decisão de mediatizar o caso. Se você toma essa decisão, você tem que tornar tudo transparente. Coitado do Deltan, Ellen usou um negócio antigo, igual o Guy Debord, uma apresentação dos anos 80. Claro, o cara claro. nem sabe usar. Vai fazer espetáculo com uma coisa você machuca antiga. os ouvintes com essa fala. Peraí, vamos Calma, ao não ponto, brinca. vamos ao ponto. Vamos ao ponto. Deixa eu só... Não, porque assim, é muito chato quando alguém fica distorcendo as tuas palavras. O que eu quis dizer, então, e o que eu disse efetivamente, é isso, que você não pode tornar público. Imagina se eu venho a público aqui e digo uma coisa do tipo assim, sei lá, o Tonholi ganha dinheiro de uma universidade pública para ir dar aula e não vai, acuso e não provo. Não posso fazer isso. Né? Eu tenho que trazer provas disso. É isso que a gente está falando. Embora o Ministério Público não tenha essa obrigação, isso posso vir ao longo Você do me processo, acusou de ganhar isso não dinheiro pode, sem comparecer, não foi, Ellen? Então, eu nunca te acusei disso. Claro. Não, Nunca te fica no acusei. ponto, fica no então, ponto. não dá. A gente tem que trazer provas quando a gente vem a público falar uma coisa. É por isso sob que as pena de ter feminazes se consequências. escaralharam todas nas acusações contra mim. Não tem... Reverberadas por você. coisa. E assim... Quando a gente não tem, aí deixa eu só explicar para os ouvintes em termos de argumentação mesmo espetacular, né? Quando a gente não tem um argumento porque a gente fala, a gente troca de assunto, a gente muda de foco, a gente tenta sair pela tangente, que é mais ou menos o que se passa aqui com esse senhor ao meu lado. Então, só para deixar isso claro, quem tem um pouquinho de QI entendeu o que eu falei, sabe que... E o Edgar entendeu? falou e não Chamando o distorceu, Ministério né? Público de Judiciário. Falou, vai estudar direito. Olha, eu acho que... a pergunta é, você não acha que esse tipo de explanação acaba enfraquecendo, inclusive, a acusação, dando argumentos para a quem defende defesa, outro Tonholi? lado, Eu queria que você respondesse isso. Que explanação? A apresentação que se fez, essa coisa de tipo, tenho convicção, mas não tenho provas, essa coisa de Mas mostrar... peraí, a prova está... A prova está colocada... A Ellen leu essas provas hoje me cedo, responde quando isso. você chamou ela? Não enfraquece Não a pergunta é... a afirmação da... A pergunta é, o Lula vai ser... vai virar réu na mão do Sérgio Moro? Vai. Estabeleceu-se vínculos. A Ellen falou, quando se chamou ela no programa, 3 milhões, está na fala dela, só voltar a fita. 3 milhões em bens colocados no apartamento, esse é o vínculo. Esse é o vínculo base. A partir disso, ou vocês acham que o Lula não está no centro disso? Vocês têm essa ilusão de que o Lula não está no centro disso? Eu não tenho essa ilusão. Ele pode estar no Vocês centro têm disso. ilusão que o Lula... Peraí, vamos falar Então. numa boa. Mas O Lula enquanto não sabia jornalista de não nada. cabe ter a ilusão ou não. Cabe pra gente apresentar os fatos enquanto É por jornalista. isso que eu faço jornalismo. livros, não comentários de Isso é rádio. jornalismo. Não, o que você tá fazendo aqui? Além de palhaçada. Não, eu tô desconstruindo seu argumento petista. Olha, a gente vai ter que terminar essa briga de um jeito ou de outro, porque o programa no acabou. gel, né? Não Na precisa banheira na com coletiva gel, do vai ser Lula, assim. porque tudo que o Lula vai falar foi colocado aqui muito claramente. Olha É o aqui. petismo de plantão. Vamos pros